gente, tudo bem com vocês? Shalom. Então, seja bem-vindo se você é novo e já deixa o seu like para estar ajudando a divulgação. Compartilhe com seus contatos também, amém? E que esse vídeo venha edificar a fé de vocês, amém? E é para honra e glória do Senhor. Então, gente, shalom, pra quem não sabe, significa uma saudação, tipo, a paz seja contigo, ou pode ser uma despedida também. Então vai que quis fazer diferente a saudação de hoje, tá bom? Shalom, a paz seja contigo, amém. Então, gente, a palavra, o vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, ou na capa, né, que eu não sei como vai ficar, então vou colocar, que é sobre oração. Gente, mês passado eu fiz um plano que tem no meu aplicativo, que falava muito sobre oração, sabe? Conversa franca sobre o medo. Eu falava muito sobre oração. Aí eu sempre anotei no meu caderno aqui algumas coisas. E edificou a minha vida, sabe? Falou comigo, Deus falou muito comigo, o Espírito Santo, através de devocionais, sabe? E eu creio que vai falar com você também. Então eu quero compartilhar também com vocês e algumas experiências que eu também já tive sobre oração, tá bom? Então, porque a gente tem que saber, né, que uma oração tem muito mais poder do que uma palavra só. A minha oração é assim, feita em nome de Jesus, né? Oração a Deus. Tem muito poder, glória a Deus. E você tem que acreditar, nós temos que acreditar. E sempre que nem Deus fala, fazer prova de mim. Não desafiando, mas prova. Você pode fazer prova, tipo assim, Deus dá um sinal, sei lá, faz minha mãe falar isso, aí eu vou ver que o Senhor está ouvindo minha oração. Você pode fazer isso. E tem muitas pessoas que já teve essas experiências. E Deus, ele prova assim, tá? Com muito prazer. Não saia, vê até o final, que eu creio que vai edificar sua vida. Então, o vídeo de hoje vai ser... Eu vou fazer 2 vídeos, esse e outro vídeo. Que esse primeiro vídeo sobre oração, que eu vou contar 3 experiências minhas, que, sabe, marcou, assim, que eu sempre lembro, sabe? 3 coisas sobre oração, tá bom? Que eu marquei aqui. No próximo vídeo eu vou falar mais 3, ok? Eu, claro que teve mais coisas, mas essas 3 marcaram, que me deixou feliz também. Gente, mas como que eu posso começar? Será que eu tudo isso? Tá bom, já vou contando a primeira experiência. Não é a primeira, assim, é uma experiência que eu marquei aqui. Que é quando foi... Gente, esse vídeo é pra você que não tá mais acreditando, sabe? Pode ser a confirmação de Deus pra você, que Deus quer falar com você. Pra edificar a sua fé, amém? Pra honra e glória do Senhor. Então que você venha acreditar. E sempre ore. Nunca vamos desistir de orar, gente. Sempre conversar com Deus é muito importante. Estava no hospital, né? Eu e minha mãe fomos pro hospital porque ela tava com muita dor de dente, gente. Minha mãe, sabe, ela tava com um negócio, com problema, né? Acho que com cisto no dente, que doía, sabe, muito. Sabe, aquela dor de dente. Se você não teve, não queira ter, porque eu também já tive. Só que já resolvi, né? Graças a Deus. Já fui lá. Mas minha mãe decidiu no médico, ela tava com muita dor, ela chorava, sabe, bebia água, não adiantava. Porque tinha um cisto, né? Tinha que tratar. Gente, a gente tava lá no hospital e aí... Vocês sabem, né, como os médicos são, tudo é questão de papel, tem que esperar. Mesmo se você estivesse passando mal, gente, tem que esperar. Aí, eu e minha mãe estavam lá no hospital e a senha, sabe, lá tem um painel que mostra a senha, né, e a nossa senha a gente tava decorando, toda hora eu ficava olhando, e pitava e nunca aparecia, chegava sempre perto da nossa senha, só que nunca chegava, e a gente percebeu que passou, sabe, passou muitos números a mais da nossa senha, e a gente começou a estranhar, e minha mãe lá com dor. Aí, gente, antes de contar uma coisa, quando tava passando a senha lá demorando, e aí né, eu via, até minha mãe sabe, eu queria que minha mãe tivesse que entrar contar, mas ela tá fazendo outras coisas, mas ok. Aí eu tava do lado dela, no banco, só que eu não falava nada, sabe? Eu só ficava pensando assim, aí como eu via, sabe, que ela tava com muita dor, eu acreditava, sabe? Eu creio em Deus, né? E Deus, ele ouve, ele vê os pensamentos, na Bíblia fala que ele sonda os nossos corações e os nossos pensamentos, que Deus, ele sabe de tudo, ele vê tudo debaixo do sol, debaixo da terra. Ele contempla tudo está no controle dele, tudo é permissão dele. Então, ele está vendo tudo. Então, nós temos que acreditar nessa palavra e crer. E era um pensamento, eu não falei, nem abri minha boca. Eu só pensei assim, sabe, no meu pensamento, eu orei a Deus. Aí
eu pensei assim, eu orei a Deus no pensamento, falei assim, ai, Deus, cura minha mãe, sabe? Cura minha mãe, tira essa dor dela, sabe? Alivia essa dor. E que quando a gente sair daqui, e que a gente venha sair daqui desse hospital, Senhor, sem nenhuma dor dela, né? Que ela venha sair do hospital sem nenhuma dor. Aí eu pedi isso pra Deus no pensamento, né? E minha mãe, ela falou assim que ela foi lá e ela já tinha aliviado a dor, não sabia, né, muito. Mas ela falou assim que tinha aliviado a dor, não tava mais sentindo mais dor. Aí ela foi lá no hospital, foi lá na sala do médico e falou assim... Meu pai chegou, né, também, aí eles ficou bravos, né, discutiram, aí eles falou assim, tá certo, né, ela falou assim pro médico, olha, por que não tá aparecendo, sabe, a senha lá, parece que já passou. Aí o médico falou assim, ixi, ele viu lá no papel e falou assim, ixi, acho que deu errado aqui, a gente esqueceu de colocar, gente. Aí, né, minha mãe falou assim, nossa, vocês não sabem, eu tô com muita dor, é tudo questão de papel, sabe, se uma pessoa estiver morrendo, vocês não atendem. Ela tava falando assim, né, triste, né, assim, sabe, toca isso, né, e eles médicos, é o trabalho dele, então eles, não sei se alguns entendem, alguns não entendem, mas é assim, gente. E aí, a gente foi pra casa depois, e ela não tava com nenhuma dor, gente, eu creio que nada é por acaso. Tudo é permissão de Deus e tudo Deus ele nos ouve. Então, tudo é questão de a gente clamar ao Senhor, sabe? E orar a Deus. Mesmo uma simples oração, gente, é grande para Deus. Sabe? Até mesmo um pensamento, Deus ouve, Ele vê tudo. Que tá escrito na Bíblia isso, então a gente tem que acreditar, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Então aí, quando eu orei no pensamento, e nossa, e realmente aliviou a dor dela. E ela foi pra casa, a gente foi pra casa, ela não tava com nenhuma dor, e ela falou assim que ainda ela dormiu, sabe, super tranquila, sem nenhuma dor, gente. Claro que é Deus que aliviou. Aí, claro, que no segundo dia, né, claro, voltou assim a dor, quando eu fui tomar café, aí ela foi lá, tinha que resolver, né, que tinha um cisto. Deus só aliviou, mas aí, que eu creio, da minha oração no pensamento. Aí depois ela foi resolver, né, esse cisto, que a gente tem que, né, também procurar. A segunda experiência aqui, que marcou, nossa, gente, nossa, vocês têm que ouvir, tá bom? Olha, que é acontecimento da Thalita, minha irmã, naquela noite. Teve uma vez que, sabe, tava de noite, a Thalita, ela foi na faculdade. A minha irmã, ela foi pra faculdade normal, sabe? Normalmente. E ela sempre volta às 11 horas da noite. E aí, a gente tava uma noite normal, sabe? A gente não sabia de nada. E aí, eu tava aqui em casa, meu irmão, minha mãe, meu pai também. E aí, a gente tava aqui normal, aí meu pai já tinha subido pra dormir. Minha mãe, ela tava lá embaixo fazendo algumas coisas, sabe? Arrumando. E eu tava lá. Aí, gente, olha como o Espírito Santo, sabe? Ele age, assim, no pensamento. Sabe, o Espírito Santo, quando a gente é amigo dele, sabe, ele sempre nos avisa. Sempre, o Espírito Santo é assim, ele sempre nos avisa, nos dá sinais, ou pelos pensamentos ou sentimentos, né? Glória a Deus, que Deus ele sabe de tudo e ele cuida de nós, né? Sempre da melhor forma, ele sabe de tudo. Então, gente, aí nessa noite, são pensamentos e sentimentos que Deus acha também. Aí eu tava normal, aí de repente, sabe, não sei porquê, veio uma coisa no meu pensamento, sabe, não sei porquê, a gente tava normal assim, eu já estava na sala, minha mãe tava lá, aí veio no meu pensamento assim, nossa, eu acho que eu quero pegar o violão, sabe, pra minha mãe tocar e eu cantar, não sei porquê, eu pensei isso, sabe, eu tava com vontade de fazer isso, o dia minha mãe, ela tocando e a gente cantando, eu queria fazer isso. Aí, de repente, gente, eu tava lá na sala fazendo nada, só que eu não fui fazer, só pensei. Aí minha mãe, de repente, ela falou assim, minha mãe, acho que foi no ano passado isso, né, no final do ano passado, nas últimas aulas. Aí minha mãe, ela falou assim, nossa, depois que eu pensei isso, Daiane, pega lá o violão lá em cima, nossa, gente, aí na hora eu falei assim, isso que é o violão, aí eu falei assim, mãe, nossa, que incrível, assim falo, né, quando acontece alguma coisa. Mãe, sério, alguns minutos atrás eu tava pensando em pegar o violão, sabe, e você tocar e a gente cantar. Aí, né, a gente foi lá pegar o violão do meu pai. E aí ela começou a tocar, né, uns hinos lá, a gente começou a cantar. Mas ela que cantou, né, que ela tava fazendo o hino, aí ela
comecei a cantar, só que eu acho que eu não cantei muito. Aí, gente, aí ela parou de tocar lá, só foi rápido, ela parou de tocar e ela foi arrumar as coisas. Só que aí, gente, meu coração não sei porque, tava assim, sentindo, sabe, de cantar, não sei, tava sentindo, sabe, de louvar Deus. Sabe quando você começa a sentir? Às vezes, faz alguma coisa e você quer louvar a Deus também. Aí, de repente, vem um sentimento de louvar a Deus. O hino da harpa, né? Da harpa cristã, que é um livrinho assim da igreja. Aí eu peguei a harpa cristã e comecei a procurar o hino. Ah, eu quero cantar esse hino. Gente, eu lembro que a harpa abriu, eu procurei lá um hino e abriu, sabe assim, na Alma Abatida, que é o hino 193. É, isso, gente, que é o hino 193 da harpa. Aí eu fui lá, sentei no sofá e comecei a cantar, sabe, sozinha. Louvar, sinto minha alma, a Deus suplicas e não recebe, confiando fica em suas promessas que são ricas e infalíveis pra te valer. Alma batida, né? Eu comecei a cantar isso. Aí assim a letra do refrão: porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ô glória, e tem mais dois aqui trechos, né? Outros dois versos. Eu indico você ouvir esse hino, esse louvor, que é muito lindo. Da harpa cristã 193, a alma batida. Se eu louvar, eu creio que ali o Espírito Santo já estava falando comigo, não sei. Eu nem percebi, gente, nem sabia, só quis louvar esse hino. Aí depois eu fui louvando, sabe, os outros hinos, só que eu esqueci qual foi o outro, só que eu lembro mais desse. E aí, eu lembro que minha mãe, ela sentou no sofá. Sabe, eu também vi outro sentimento em mim, a Bíblia tava assim, sabe, do meu lado. Veio um sentimento em mim, um pensamento, ai, eu fiquei, sabe, eu fiquei olhando pra Bíblia assim, sabe, olhando e pensando, ai, eu quero ler, não sei, sabe, um pensamento dele. Só que aí, eu não sei se eu li, gente, mas eu acho que não, né, como a carne é fraca. Mas eu creio que o Espírito Santo falou, leia. Aí, gente, eu acho que eu não li, eu só tava cantando. E aí, de repente, minha mãe sentou lá no sofá. Aí já tava passando as horas, era pra ela, a Thalita, já ter chegado umas 11 horas, sabe? 11 horas. E aí eu fiquei olhando a hora também, eu comecei a olhar a hora, nossa, tá demorando, né? Aí a minha mãe falou, nossa, Thalita, deu demorando hoje. E chegou 11h20, gente, já tava muito tarde. E a gente já começou a estranhar, né? E aí a Thalita, a gente falou assim, vamos ligar, né, pro celular dela, falar como que tá, onde ela tá. Demorando, aí minha mãe, ela ligou pro celular dela. E aí, gente, quando ela ligou, sabe, foi um terror, sabe, Gente, claro, a gente sente medo na hora, né, desespero vem. Claro, a gente é falho, a gente é humano. O desespero vem. Então, a gente tem que saber confiar, né, porque o Espírito Santo tá no controle, Deus tá no controle de tudo. Ele sempre nos conforta, né, acalma. Então, gente, aí a minha mãe ligou, e quando ela ligou, um homem... Olha só, gente, que terrível. Imagina se acontecesse com você, a sua filha, ou qualquer família sua. E na hora de noite, na madrugada, alguém atendeu um homem falar assim. Aí minha mãe falou assim, alô, Thalita? Aí o homem falou assim, eu não lembro muito. Mas ele falou assim, alô, oi, ele falou assim, já estamos chegando, tá bom? Bom, sabe, assustando mesmo, falando com voz assim, fingindo, sabe, mas de homem mesmo. Falou assim, oi, alô, já estamos chegando, ela já tá chegando. Aí eu comecei a me assustar, eu olhei e falei assim, nossa, mãe, tá acontecendo alguma coisa. Tá acontecendo alguma coisa, não é normal. Aí ela falou, minha mãe começou assim, ei, ela falou assim, quem é você? Cadê a Thalita? Ei, alô? Aí ela começou a falar, sabe, mais alto. Sabe, meu coração começou, sabe, a faltar mais forte, suar. Aí o Gessé tava ali, começou assustado também. E aí eu falei assim, ai meu Deus, eu falei assim, o que tá acontecendo aí? Eu falei assim, gente, começou. Não, a gente tem que achar a Thalita, onde tá ela? Né? Aí a minha mãe, ela falou assim, mãe, fala pro pai. Aí minha mãe falou assim, ela saiu correndo lá pra cima e o meu pai tava quase dormindo. Né, gente? Meu pai, ó, Ricardo, eu liguei pra Thalita demorando, aí um homem atendeu, começou a falar essas coisas, tá chegando. Aí meu pai, nossa, ele saiu correndo, desceu da escada, aí ele ligou de novo pro celular dela, eles atenderam, sabe, ficou zoando, né? Aí meu pai, nossa, gente,
Gente, meu pai estava nervoso, aí minha mãe ela estava assustada também, eu estava assustada, e eu falei assim, ai meu Deus, sabe, eu só fiquei em desespero, eu falei, ai, aí eu chorava, sabe, eu comecei a chorar também, e o Gessé, sabe, ficou assustado, porque a gente começou, sabe, assim, ficar desesperados, né, assim, que gente, não é normal, né, coisa assim, é só Deus, né. E aí, meu pai começou bravo, ele, sabe, falando lá, discutindo com o homem, falando assim, sabe, é claro, é justo, né, quem é o pai ou a mãe que não ficaria desesperados, né, pra procurar um filho que esteja assim, né, gente, roubar o celular e o homem não falar, claro. E aí... Aí eu nervosismo, e aí ele começou a, sabe, gritar e falar um monte de coisa, sabe, que a gente sempre prefere que na hora da raiva a gente tem que se controlar, né, mas, cara, às vezes é difícil, a gente é falhos, a gente é falhos. Deus, perdoa, perdoa. E aí, começou lá, meu pai estressado, ele andava lá. Imagina, a gente tava na madrugada, todos os vizinhos quase dormindo, não sei. Aí meu pai indo lá, foi lá na frente, começou a gritar. Aí falou assim, cadê minha filha? Traz ela aqui agora, agora, só começou a chegar. Aí minha mãe lá, e eles foram lá, pegou o carro e foi. Aí eles foi, gente, nossa, correndo pelas ruas. E eu e o Gessé aqui sozinhos. Gente, eu tava com muito medo, sabe? Sinceramente, que nessas horas a gente fica com medo, a gente pensa um monte de coisa, sabe? Eu pensava que sequestraram ela, a gente tava fazendo coisas com ela. Porque, gente, tantas tragédias, não é? Não é, gente? Muitas notícias aí ruins, sabe? Horríveis que fazem, que sequestram e faz lá, sabe o que, né? Muitas coisas piores. Então, e aí, gente? Aí meu pai foi lá e eu e o Gessé ficou aqui. Tristes, desesperados, e aí eu falei pro meu pastor assim no WhatsApp, chorando, um monte de áudio, chorando assim, pastor, me ajuda, sabe, a Thalita, ela sumiu, não sei, pegaram o celular dela, acho que sequestraram ela. Aí o pastor, calma, ele falou assim, ora por ela, ora por favor, por favor. Aí ele falou pra mim, calma, Dani, calma, vai ficar tudo bem, tá? Ele sabe, foi acalmando, né? Graças a Deus, pelo Espírito Santo. Aí meu pastor Lilis, aí falou, calma, eu vou orar aqui. Aí ele fez até um áudio orando, né? Ele fez um áudio orando, nossa, me acalmou mais. Eu falei assim, amém, glória a Deus. Só que eu tava com medo, né? Porque tava lá nas adrenalinas procurando e nessas favelas, assim. E aí, e o que tava acontecendo com a Thalita, né? Aí, gente, eu pensei assim, nossa, eu lembrei que o Espírito Santo já tava me avisando, sabe? Me confortando. Aí eu lembro que eu peguei meu celular, eu tenho um aplicativo que, sabe, que manda a palavra, que tem um aplicativo muito abençoado, que é 21 dias de jejum, que tem um monte de coisa, sabe? Que tem um tema assim, como você se sente? Aí eu clico lá, triste, ou nervoso, ou angustiado, essas coisas. Aí eu coloco e vem uma palavra. Aí eu coloquei assim, estou me sentindo assustada, muito assustada. Aí, sabe qual palavra que veio? A palavra que veio foi aquela lá, quando Jesus estava no barco, dormindo, e os discípulos lá. E a palavra que veio foi essa, que a tempestade, sabe? Que tá escrito lá que o mar começou a se agitar e as ondas, né? E as águas começaram a entrar no barco. E tempestade veio, aí veio essa palavra pra, né, pra eu ficar bem. Aí tava escrito lá, não fica assim, né, assustada, que Jesus tá no controle de tudo. Aí quando Jesus, ele acordou, ele falou assim, mestre, nós vamos morrer, nos ajude. Aí Jesus falou, homens de pequena fé. Aí depois ele falou, vento e mar, se aquieta, né, cala-te. Aí ele falou isso, olha Deus, aí logo se aquietou. Aí ele falou assim, nossa, quem é esse que até o mar e os ventos obedecem? Mestre, não te importas que pereçamos?
sois tão tímidos? Por que não tendes fé? É Jesus. E aí a gente fica nessa calma, falei assim, nossa, é isso que tá acontecendo, sabe? O mar tão as tempestades, né, quando chega. Aí eu clamei a Jesus, aí eu comecei a orar, eu falei assim, Gessé, vem orar comigo. Aí a gente começou a orar a Deus, eu creio que Deus já tava trabalhando, né, livrando a Thalita. Um grande livramento da minha irmã. Aí eles chegaram, né, só que aí minha mãe e a Thalita foi lá na delegacia, eles foram resolver isso. E aí eu já fui dormir, né? E aí, quando eu vi, gente, sabe o que eles fizeram com a minha irmã, com a Thalita? Eles lá na rua, eles pegaram, distraíram, sabe, elas, quando ela saiu do ônibus, e colocaram uma criança lá na rua, e quando ela foi desceu do ônibus, ela viu, oxe, aí veio um casal, e pegaram ela, pegaram o celular dela e, não sei qual que é a necessidade, né? E jogaram ela no chão, começaram a dar socos nela, gente. Olha que não falta, assim, tava cheio de sangue, gente. Mas, graças a Deus, que Deus foi um grande livramento de Deus, porque a vida é o que importa. É Deus livrar ela. E aí, glória a Deus, né? E nas nossas orações também eu creio, porque no mundo espiritual também acontece, né? Guerras também, muitas. Mas Deus é fiel na batalha, ele sempre vence. Então, data no soro, essas coisas, tudo se resolveu, graças a Deus. Gente, desculpa se esse vídeo tá ficando muito longo, tá? Mas por favor. Bom, tá bom, a última experiência isso me deixou feliz. Que deixou muito feliz, sabe? Sobre o irmão da igreja. O irmão da igreja, né, gente? Eu não sei se vou falar o nome dele, não vou falar. Mas que, sabe, ele tinha... Que o irmão da igreja, gente, ele tava muito abatido, assim, a alma dele. E... sabe, ele tinha desviado da igreja, ele tava uma benção, sabe, ele tinha pregado pela primeira vez, muito bom. E a esposa dele também, sabe, eu gosto muito de cada irmão, né. E aí eu fiquei triste, porque eu sempre fico triste quando o irmão se desvia, e eu oro sempre por todos, né, por todos. E aí eu comecei a orar por ele, e aí ali no culto, teve uma vez que, no final do culto, ele não tava lá, né, tava a esposa dele, a irmã. Aí... ela tava lá e a gente foi pedir oração pro irmão, né? Cada um pede oração pro irmão no final do culto, que pode. E aí eu falei com ela começou a chorar, sabe? E aí ela... perguntei como que tava o esposo dela, o irmão. Aí ela falou assim que ele tava lá, né? Desanimado, essas coisas. Aí eu falei assim que eu vou orar por ele, que eu tô orando por ele. Aí ela começou a chorar, aí eu comecei a profetizar, né? Eu falei assim pra ela, calma, só calma, que Jesus, Deus, ele vai trabalhar aqui. Ele vai ouvir a sua oração, as nossas orações, ele vai voltar, você vai ver. Aí eu falei isso, ele vai voltar, porque ele tem uma grande obra, sabe? Eu falei isso, aí a gente, falei um monte de coisa, sabe? E eu creio que a Lídia já tava trabalhando no coração dele. E ela começou a chorar, a gente deu um abraço, aí ela foi lá, pediu oração pro irmão, e Deus falou com ela, falou comigo também, né? A gente passou alguns dias aí eu orando, sabe, assim, na madrugada, tem uma madrugada que eu orei por ele, por todos. E eu orava, sabe, porque, gente, eu amo orar, sabe, o que eu mais gosto de orar pelos perdidos, por todos, sabe, porque Deus fala, orai uns pelos outros, e por todos os homens, pelos homens das autoridades também, né, para que todos vivem em paz, então temos que viver em paz. Então por isso, oração tem poder, não desistam. Então, aí passou alguns dias, uma semana, quando eu fui no culto, gente... nossa, isso deixou muito feliz mesmo, sabe? Imagina Deus e os anjos lá no céu, né? Fizeram até uma festa. Porque quando um perdido é achado, gente, é encontrado, Deus e os seus anjos fazem uma grande festa lá no céu. Igual tem uma parábola que Jesus fala, né? É lindo, glória a Deus. E muito mais, a gente fica feliz, né, também. E aí, quando eu vi ele no culto, eu não sabia que era ele. Tinha um homem, né, na minha frente, só que eu não sabia que ele era ele. Aí eu tava lá louvando a Deus. Aí quando eu vi que era ele, eu falei assim, nossa, eu fiquei muito feliz. Aí ele, junto com a esposa dele lá, nossa, gente. Aí eu fiquei gritando, eu fiquei falando, obrigado, Jesus, obrigado, Deus, glória a Deus, comecei a louvar a Deus. Nossa, porque, gente,
sabe, ver o fruto da sua oração é muito lindo, é muito bom, sabe? Os resultados, a sua oração tem resultado. Então você tem que honrar a Deus. Aí, no outro culto, a irmã, eu não tive oportunidade, né? Tudo bem, mas eu tava lá na igreja, graças a Deus. Aí a irmã me deu oportunidade pra orar pelas ofertas. Aí antes de orar, aí eu agradeci a Deus e honrei a Deus pela minha oração. E falei assim, ó, primeiramente que eu agradeci a Deus e honrar, né, glória a Deus. Eu tava honrando a Deus. Porque Deus ouviu a minha oração e as nossas orações. Que o irmão, ele está aí agora. E eu orei muito por ele voltar. Né? Porque aí eu falei assim, continue firme, irmão. Porque você tem uma grande obra, viu? De Deus. É aqui. Aí ele falou amém. E a esposa dele lá emocionada, né? Por Deus, glória a Deus. E eu tô muito feliz, sabe? Gente, Deus age muito nas nossas vidas. Por isso que eu me inscrevi na oração. Por isso que na Bíblia fala, perseverar na oração. Orar sem cessar, tipo, às vezes você nem precisa orar muito, sabe, muito. Uma oração gigante, nem é tão precisa assim, gente. Você conversando com Deus assim, às vezes durante o dia falando, Deus ele vai mostrando sinais, você vai vendo coisas que Deus faz. Confirmações de orações, de simples orações, gente. Glória a Deus, porque Deus, ele é um Deus invisível, mas ele é real. Real. Quantas maravilhas Deus fez por nós. Glória a Deus. Só basta a gente acreditar e querer ir ao encontro do Senhor, que Ele vai falar com você e vai te falar qual é o seu propósito nessa terra, porque você não está aqui em vão. Deus, Ele te conhece muito bem, Ele sonhou com você antes de você vir aqui. E acredite, o sentido da vida é Jesus. É Jesus. Jesus é a única solução de todos os problemas da nossa vida. Ele é a salvação. Glória a Deus. E, gente, no começo desse vídeo, eu falei assim, antes de ler a Bíblia, eu vou escrever aqui no aplicativo uma palavra, né? E veio essa palavra aqui, Jesus no Getsemane. Olha que confirmação, glória a Deus. Que fala quando Jesus orou. No próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Amém? Como a gente tem errado tanto sobre orar. E como a gente tem que aprender a orar. Como Jesus nos ensinou tanto. Amém? Nas outras epístolas também. Glória a Deus que os outros apóstolos nos ensinaram, né? Glória a Deus, é forte, gente, é forte. Continue vendo meus vídeos para honra e glória do Senhor. Que sua fé seja edificada em nome de Jesus. E que acredite no poder da oração. Nos próximos vídeos eu vou falar mais de oração, amém? E continue, ore aí agora. Fale a Deus alguma coisa, um sentimento do seu coração. Gente, que Deus vai te confirmar. Porque teve uma vez que eu falei assim... Não, eu vou falar isso no outro vídeo. Vou falar isso que eu ia falar agora, eu vou falar no vídeo. Que Deus, Ele confirmou. Eu fiz uma provinha com o Senhor e ele falou que eu tava... Ele falou o que eu tava sentindo. Eu falei assim, então fala o que eu tô sentindo. E ele falou. Primeira coisa. Gente, agora é isso. Glória a Deus. Graças a Deus por tudo. Que Deus abençoe você e a sua vida. E que a alegria do Espírito Santo caia sobre ti. E Shalom Adonai. Fique com Deus. Fique em paz. E é isso. Se inscreva no canal. Compartilhe. Amém. Deus abençoe vocês. E amo vocês. Em Cristo Jesus.